Oi, pessoal, mais uma aula aqui no canal e hoje a gente vai falar sobre a igualdade de matrizes, que como o nome diz, é bem intuitivo e eu terei matrizes iguais, ok? Matrizes iguais e que se essas matrizes elas forem iguais, qual a primeira condição que ela tem que obedecer? Elas têm que ter a mesma ordem. Então, se eu tiver uma matriz qualquer que eu diga que a ordem dela é 2 por 2 e tiver outra matriz que eu diga que a ordem é 2 por 2, tem chances dessas matrizes serem iguais, porque as ordens iguais já é um indicativo. Mas não é só isso. Essas matrizes, elas têm que ter os mesmos elementos. Então, se elas forem da mesma ordem e tiverem os mesmos elementos, ou seja, os elementos forem iguais, pronto. Essas matrizes, elas também serão iguais. Essas as duas principais condições que a gente vai ter que analisar. Então, vejamos aqui. Sejam dadas as matrizes A e B, sabendo que elas são iguais. Ok. Como é que eu vou analisar isso? Como é que eu vou verificar se de fato elas são iguais? Vejam só que aqui eu tenho a matriz A igual à matriz B. Vejam aqui elas escritas genericamente. A matriz A está posta os elementos, só que ainda não numéricos, eles não foram descobertos. O A11, o A12, A21 e A22. A ordem que está dizendo aqui é 2 por 2. De fato, ela tem duas linhas e duas colunas. E ela é igual à matriz B, que tem os elementos B11, B12, B21 e B22. A ordem dela também é 2 por 2, porque ela tem duas linhas e duas colunas. Então, essas matrizes terem a mesma ordem já é um indicativo de que elas podem ser iguais, ok? E se eu digo que os elementos delas também são iguais, ou seja, os que estão na mesma posição, nas mesmas posições nas matrizes, ou seja, A11 é igual a A12, por exemplo, então eu quero dizer que elas são iguais. Eu vou analisar a correspondência dos elementos, ou seja, quem está na mesma posição em cada matriz. O A12 está na primeira linha, segunda coluna. E o B12 está na primeira linha, segunda coluna. Então, eles são iguais, esses elementos. Da mesma forma são os outros. O A21 está na segunda linha e primeira coluna. O B21, perdão, está na segunda linha, primeira coluna. Então, o B21 é igual a A21, porque eles estão nas mesmas posições, embora em matrizes diferentes, ok? Isso a gente verifica aqui, ó. O A12 é igual ao B1, o A11, perdão, é igual ao B11, o A12 é igual ao B12, o A21 é igual ao B21 e o A22 é igual ao B22. A correspondência dos elementos. Eu vou verificar quem está na mesma linha e na mesma coluna, em cada uma das matrizes, ok? Pronto. Já entendemos como funciona a igualdade de matrizes, por que elas são iguais, que condições elas têm que obedecerem. Então, já dá para resolver um exemplozinho, certo? Então, vejam aqui. Sejam as matrizes M e N. Sabendo que elas são iguais, encontre os valores das incógnitas. Então, qual é o primeiro passo que eu vou analisar? Vou verificar a ordem de cada matriz. Vamos ver aqui a matriz M. A matriz M, ela tem uma, duas, três linhas. Então, ó, 3 por quanto? Por uma, duas colunas. Então, a ordem dessa matriz é 3 por 2. Vamos verificar a matriz N. Para a matriz N ser igual à matriz M, então ela já tem que começar pela igualdade das ordens. Se a ordem dessa matriz M é 3 por 2, a matriz N também vai ser 3 por 2. Então, ó, eu tenho uma, duas, três linhas e uma, duas colunas. Então, ela é 3 linhas por 2 colunas. Então, ó, 3 por 2. É a mesma ordem da matriz M. Então, as ordens já são iguais. Então, o que é que eu vou ver agora? Os elementos. Esses elementos, eles também têm que serem iguais, ok? Isso a gente vê só por aqui, ó. Por exemplo, o zero, esse primeiro zero.
ele está na primeira linha e na primeira coluna. Então, vamos analisar quem está na primeira linha e primeira coluna da outra matriz. Aqui, ó, primeira linha, primeira coluna. Então, ó, é 0 também. Então, ó, 0 igual a 0. Vamos ver aqui esse outro elemento. Está na terceira linha e primeira coluna. É o 1. Então, vamos ver quem está na terceira linha e primeira coluna da outra matriz. Terceira linha, primeira coluna. Também é 1. Vejam que 1 é igual a 1. Ok. Então, por isso aí a gente já vê que são iguais. Da mesma forma, esse outro elemento aqui. O 0. Esse 0 está na segunda linha, segunda coluna. Então, vamos ver quem está na segunda linha e segunda coluna da outra matriz. Segunda linha, segunda coluna. Então, é aqui, ó. O 0 também. 0 é igual a 0. Então, até aí, eles foram correspondentes. Eles resultaram no mesmo valor. Então, vamos encontrar quem é A, B e quem é C. Vamos ver a correspondência. Olha só. O A está na segunda linha e na primeira coluna. A gente vai na matriz N e vê quem está na segunda linha e primeira coluna, que é a mesma posição do A aqui. Então, ó, segunda linha, primeira coluna. É o 3. Então, ó, eles são correspondentes. O A está na mesma posição do 3. Então, eu quero dizer que o A é igual a 3. Ok? Vamos agora encontrar o valor de B. Da mesma forma que eu encontrei o A. Vamos ver a posição do B. Vamos ver onde é que ele está. O B, ele está na primeira linha e na segunda coluna. Vamos na outra matriz ver quem está nessa mesma posição. Vejamos. Primeira linha, segunda coluna. Então, aqui é 1. Então, se eles estão na mesma posição, o B e o 1, então quer dizer que B é igual a 1. Pronto. Até aí não teve segredo, não teve dificuldade alguma. Vamos agora encontrar o elemento C. O C tem uma diferençazinha, porque o C não está sozinho, igual o A e o B estavam. Aqui, ó, eu tenho C menos 4. Vamos lá. O C menos 4 está onde? Está na terceira linha e segunda coluna. Vamos na outra matriz ver quem está na mesma posição. Terceira linha, segunda coluna. Então, é o 0. C menos 4 é igual a 0. Então, vamos montar essa igualdade. O 0 aqui dessa tem que ser igual a C menos 4. Então, 0 igual a C menos 4, ok? Então, aqui eu formei uma equação do primeiro grau. Então, vamos desenvolver. Vou colocar letras de um lado e números do outro. Aqui eu tenho 0, então esse 0 não influencia em nada. O C aqui está positivo, está no segundo membro da equação, que é o lado direito da igualdade. O C está positivo, ele vem para cá, negativo. Então, menos C. E sobrou menos 4 do outro lado. Ele continua com o mesmo sinal porque ele não mudou de lado. Pronto. Então, como a minha incógnita, que é o C, está negativa, eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Quando eu multiplicar por menos 1, os números não vão mudar, porque aqui é uma multiplicação por 1. Multiplicação por 1 não muda o valor. Então, C vezes 1 continua C, mas eu faço jogo de sinal. Menos com menos, agora ficou mais. Da mesma forma é com 4. 4 vezes 1, 4. Menos com menos, mais. Então, C é igual a 4. Pronto. Encontrei o meu valor de A, de B e de C. E acredito que foi bem simples. Você vai só precisar analisar a correspondência de cada um dos elementos. Ver quem está na mesma posição em ambas as matrizes, ok? Pessoal, essa foi nossa aula. Espero que não tenha restado dúvidas, mas caso isso tenha acontecido, deixe um comentário aí que eu vou tentar estar tirando essa dúvida. Curtam o vídeo, dê um like aí e se inscrevam no canal. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.